Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nessa aula de hoje, a gente vai estudar um pouco a respeito das fontes de luz natural e artificial, tá certo? Portanto, as fontes naturais e artificiais de luz, tá certo? Esse será o objeto de conhecimento da nossa aula. E quais serão os objetivos de aprendizagem, certo? Nós iremos identificar a importância do Sol, ou seja, para que os seres vivos, bem como os cuidados que a gente precisa ter com essa iluminação solar, tá certo? Diferenciar as fontes de luz natural das fontes de iluminação artificial e também iremos reconhecer a importância do Sol para a manutenção da vida aqui na nossa Terra. Iremos reconhecer que alguns efeitos da radiação solar podem ser prejudiciais a nós seres vivos, tá certo? Aos seres vivos de forma geral. E também iremos identificar e experimentar hábitos de prevenção contra danos provocados pelo excesso de exposição ao sol. Então, te liga aí que essa aula de ciências está muito interessante e a gente vai aprender bastante, tenho certeza disso, tá certo? Então, a primeira questão que a gente tem que buscar entender são as fontes de iluminação, de luz artificial e natural. E aí eu trouxe para vocês um exemplo, de fontes de luz artificial e natural. E eu gostaria que daí de casa, você pudesse, junto comigo daqui, sinalizar quais seriam dessas as fontes de luz naturais e quais seriam destes exemplos aí que eu estou dando para vocês, aquelas que são artificiais, tá certo? As artificiais a gente vai circular com esse círculo branco. Já as fontes de luz natural, a gente vai circular com esse círculo amarelo, tá certo? Então, o primeiro exemplo que eu dou aí para vocês, o Sol. Vocês acreditam que o Sol seria uma fonte de luz natural ou artificial? Parabéns aí para aquele que sinalizou que é uma fonte de luz natural. Aí o círculo amarelo, tá certo? É uma fonte de luz natural. Já o segundo exemplo aí, o exemplo da lanterna. É uma fonte de luz artificial, tá certo? Ou seja, é algo que foi criado pelo homem artificialmente, tá certo? A gente não encontra naturalmente, certo? Lá na natureza, lá no meio ambiente. Portanto, aí a lanterna é uma fonte de luz artificial. E o terceiro exemplo aí, a lâmpada tão encontrada, na nossa casa, nas nossas residências, nas praças públicas. A gente sempre encontra lâmpadas, principalmente para iluminar, no horário noturno, quando a gente já não consegue ter mais a luz solar, a luz do sol. Então, vocês acreditam que a lâmpada seria artificial ou natural? Tenho certeza aí que vocês sinalizariam que é uma fonte de luz artificial. E por último exemplo, para a gente começar a entender esse nosso conteúdo de hoje, eu trouxe do vagalume, O vagalume, esse bichinho aí, esse animal, E aí, vocês acreditam que a luz que o vagalume, expõe lá no corpinho dele, no corpo dele, é uma luz natural ou é uma luz artificial? Parabéns para aqueles que sinalizaram que é uma fonte de luz natural, Afinal, é um organismo vivo, que está presente na natureza e ao ele ter a capacidade, de ter essa iluminação, obviamente, ela é natural, tá ok? Então, a gente observa que a luz, tá certo? Retratando aqui a luz natural, ela é fundamental para a vida dos seres vivos, tá certo? Tanto os animais quanto os vegetais. No caso dos animais, a gente deve imaginar que essa luz natural, ela é fonte de calor. E o calor, ele é fundamental para aquecer os animais. Como a gente consegue observar aí no exemplo dos pintinhos, Eles estão levando ali a iluminação do sol para poder se aquecer e não passar frio, tá certo? A gente sabe que geralmente os pintinhos, eles se aquecem embaixo das asas da mãe. Mas quando eles estão expostos na natureza, lá no meio ambiente, durante o dia, obviamente, eles acabam procurando ali aquela luz solar
para poder se aquecer. Portanto, a gente observa aí a importância dessa iluminação natural do sol, né, para a vida dos animais. Eu trouxe aí para vocês o exemplo aí do pintinho, mas isso aí a gente pode, né, estender para vários outros tipos de organismos vivos, de animais, tá bem? E o outro exemplo é o das plantas, né? As plantas, elas dependem da iluminação natural, da luz do sol, para se desenvolverem, né? Ou seja, sem a iluminação do sol, as plantas elas não conseguem se desenvolver da forma adequada, da forma correta, tá ok? Então, a gente já começa a partir daí a observar a importância que essa luz natural ela possui. Portanto, ó, o sol, a luz solar, ela é fonte de vida, tá certo? Fonte de calor. Através da luz solar, os animais, as plantas, o ecossistema como um todo, toda a natureza, né, vai estar em bem-estar, tá certo? Os animais vão ter um bem-estar. As plantas também vão ter as condições adequadas para sobreviver, tá certo? Então, observem a importância que a iluminação do sol, que a luz natural, ela possui, tá certo? E aí a gente observa que o sol, ele vai iluminar a superfície de todo o planeta Terra, tá certo? Nós vivemos, né, num planeta chamado planeta Terra. Esse planeta, ele possui alguns movimentos, né? Ou seja, e através desses movimentos, ao longo, né, dos dias e das noites, né, isso vai se alternando e o sol, ele vai ter um papel fundamental aí para iluminar esse nosso planeta Terra e fornecer aquela dita fonte de calor tão fundamental para os organismos, certo? Para os seres vivos. E também, né, a gente observa que as plantas, elas dependem dessa iluminação para produzir o seu próprio alimento. Então, as plantinhas, elas vão retirar lá do solo, né, a água, os nutrientes, os sais minerais necessários para se nutrir, mas ela vai transformar isso em energia através dos raios do sol, através da iluminação do sol. Sem o sol, né, sem a iluminação solar, as plantas elas não vão conseguir se desenvolver corretamente, tá bem? E aí a gente observa, né, que essa iluminação, como eu tinha dito para vocês, ela vai ser fundamental para uma variedade de animais, tá certo? Como eu tinha dado o exemplo das aves, agora estou dando um exemplo aí de um mamífero, né, do gatinho também que está ali, ó, procurando a luz solar para se aquecer, né, e das plantas, de toda a variedade e diversidade de plantas que existem, né, na nossa natureza, tá ok? Então a gente observa aí como esse sol, como essa fonte de luz natural, ela vai ser fundamental, né, aí para a vida desses organismos. E aí a gente observa que através dessa fonte de luz natural, a gente vai ter o calor que eu já tinha dito para vocês, né? Essa luz, ela vai fornecer calor e esse calor vai nos dar disposição, porque vai fazer com que o nosso metabolismo, com que o nosso organismo, ele fique mais ativo, né? Quem aqui num dia chuvoso, né, num dia que está chovendo, está nublado, tem aquela preguiça de levantar, de acordar, de fazer algumas atividades? Porque o frio, naturalmente, ele deixa a gente mais indisposto. E dessa mesma forma é com os demais animais que existem na natureza, tá certo? Já quando a gente está naquele dia com calor, né, com o sol, com os raios do sol, com bastante calor, a gente acaba ficando mais disposto, porque o nosso corpo, o nosso organismo, ele está ali com o metabolismo mais acelerado, tá certo? Então a gente acaba tendo mais disposição para trabalhar, para brincar, para estudar, para fazer as nossas atividades, do que quando comparado a um dia em que o sol ele não aparece, tá certo? Com aquele dia chuvoso. E aí a gente observa que o sol, que essa fonte de luz natural, ela é fundamental para manter a nossa saúde. Afinal, é através desses raios solares, os raios do sol, que o nosso organismo ele consegue produzir uma vitamina muito importante, tá certo? Que é a vitamina D, tá certo? É como se o nosso organismo ele já apresentasse, ele já possuísse a matéria-prima para produzir a vitamina D.
Só que essa matéria-prima, o gatilho para que essa vitamina D seja produzida são os raios solares, né, atingirem aqui a nossa pele. Por isso que a gente precisa sempre estar tomando um banho de sol, tá certo? Agora, obviamente que nos momentos, nos horários do dia adequado. A gente não vai estar se expondo ao sol, por exemplo, de meio-dia, né, que é um horário em que o sol está bastante quente, tá certo? E aí pode prejudicar a nossa saúde, tá certo? Aquilo que poderia ajudar acaba prejudicando. A gente tem que saber os horários corretos que a gente vai estar tomando esse banho de sol, mas eu vou explicar para vocês mais adiante na nossa aula, tá certo? Mas observem aí que essa fonte de luz natural ela é importante na produção da vitamina D, tá certo? E essa vitamina D, entre outras funções, ela vai fortalecer os nossos ossos, tá certo? Ou seja, através do cálcio, os nossos ossos vão ficar com mais força, tá certo? E aí a gente vai conseguir se movimentar corretamente e desenvolver as nossas atividades diárias, né? Então observem como essa fonte de luz natural ela é importante. E aí a gente chega no outro ponto da nossa aula, que são as fontes de iluminação artificiais, tá certo? Essas fontes de iluminação de luz artificial, obviamente, né, elas não vão estar disponíveis na natureza, senão elas seriam naturais, são algo que são criado pelo homem, tá certo? Pela tecnologia, tá certo? Pela sabedoria que Deus deu ao homem, ele conseguiu então, né, inventar, produzir aí essa fonte de iluminação artificial. E aí eu quis trazer para vocês o exemplo, né, tendo em vista que nesse mês de agosto a gente está vivendo uma data comemorativa, né, muito simbólica, muito importante aqui para o nosso município, para a Vitória de Santo Antão, que é a Batalha do Monte das Tabocas, né, que marca aí o sentimento, né, nativista do nosso povo, né? Ou seja, a gente trouxe aqui justamente exemplos de alguns locais que nós encontramos aqui na nossa cidade, né, que no período da noite a gente evidencia a beleza dessa iluminação artificial através, por exemplo, né, das praças, da iluminação das praças aqui da nossa cidade, como, por exemplo, aqui a Praça da Matriz, né, que é uma praça bem central aqui, a Praça da Matriz de Santo Antão, tá certo? Existem alguns outros exemplos, né, de localidades aqui da nossa cidade em que à noite a gente consegue, né, ter essa evidência de toda essa iluminação artificial, né, tida por essas lâmpadas, né, que estão sendo agora substituídas por lâmpadas de LED, né, que tem aí que vai nos dar uma economia de energia e acaba sendo favorável, acaba favorecendo o nosso meio ambiente, a nossa natureza. E aí eu trouxe o exemplo para vocês da Avenida Mariana Malha, né, que é a principal avenida aqui da nossa cidade, do nosso município, e uma praça que foi recentemente agora reformada, que foi a Praça do Livramento, que fica ali na frente da Igreja do Livramento, tá certo? Então a gente consegue observar a beleza, né, dessa iluminação artificial nesses pontos, né, marcantes aqui do nosso município, tá certo? E aí a gente retorna, né, para falar de que quando a gente acaba recebendo, né, um excesso de iluminação natural, né, através da luz do sol, isso pode acabar prejudicando a nossa saúde, tá certo? Existe um ditado que diz que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, tá certo? A depender da dose que a gente recebe, aquela determinada substância, aquele alimento ou aquele remédio, ele acaba se tornando um veneno. E não obstante, é com a iluminação solar. A gente tem que saber tomar sol nos momentos adequados, tá certo? Nos horários do dia adequado e na quantidade também adequada, tá ok? Então a gente vai observar, né, que existem algumas medidas que a gente precisa seguir, tá certo? Que a gente precisa entender e seguir para que a gente não tenha esses prejuízos com a iluminação solar. E aí, quais seriam esses cuidados que a gente tem que ter com o sol, né? Vamos ler esse texto aí rapidamente. Para evitar queimaduras na pele ou outros problemas, devemos evitar tomar sol entre as 10 horas da manhã e as 4 horas da tarde. Nesse período,
a luz e o calor do sol são mais intensos. Também é recomendável passar protetor solar, usar chapéu e óculos escuros e procurar lugares com sombra para se proteger. Em dias quentes, também é importante tomar bastante água, tá certo? O uso de roupas frescas, como bermuda, saia e regata, e de cores claras, ajuda a diminuir a sensação de calor nesses dias mais quentes, nesses horários do dia que são mais quentes. E aí uma dica importantíssima, né? A gente tomar bastante líquido, ou seja, se hidratar bastante. Porque se a gente está durante um dia quente, a gente acaba suando bastante, a gente acaba perdendo líquido e a gente tem que repor todo esse líquido tomando bastante água, tá ok? Então esses são alguns cuidados que a gente precisa tomar, tá certo? E aí vem, né, o exemplo aí que eu trouxe para vocês de usarmos sempre protetor, tá certo? Usarmos sempre proteção contra esses raios solares, tá certo? E aí eu trago para vocês 10 cuidados que você deve tomar quando exposto ao sol, tá ok? O primeiro deles é não fique exposto ao sol entre as 10 horas da manhã e as 4 horas da tarde, né? Como eu tinha falado para vocês, é justamente nesse horário aí onde o calor do sol ele é mais intenso e pode acabar prejudicando a nossa saúde, tá bem? Tá ok? Então a gente deve evitar se expor nesses horários. O segundo ponto, fique na sombra sempre que possível, tá certo? Então sempre que possível procurarmos a sombra, tá ok? Para evitarmos justamente estarmos nos expondo diretamente a esses raios solares, tá certo? Um outro ponto extremamente importante que a gente deve ter bastante atenção, e aí eu trago para vocês, né, mostrando aí que as duas menininhas, né, elas estão tomando os cuidados adequados, já ali o rapaz, né, o garotinho, ele está mais exposto diretamente ao sol, que não é adequado, tá certo? Mesmo usando protetor solar, a gente deve estar evitando essa exposição muito contínua aos raios solares. Usar roupas leves e protetoras, esse seria aí a terceira dica, né? Ou seja, a gente sempre que possível estarmos usando roupas leves e, quando possível, também aquelas roupas que têm proteção UV. Eu acredito que vocês já devam saber, se não sabem, papai, mamãe, ou então você também deva saber que existem algumas camisas, por exemplo, que têm proteção UV, tá certo? Então, principalmente quando a gente está na praia, quando a gente está em algum lugar assim, né, que a gente tem uma exposição direta ao sol, a gente deve procurar estar usando essas camisas que têm essa proteção. Quarta dica é sempre usar chapéu, tá certo? Sempre que a gente tiver exposto ao sol, a gente está usando chapéu. E aí, se a gente observar aí nessa imagem que está projetada na sua TV, a gente vai ver que apenas algumas pessoas ali, elas estão usando chapéu, né? E a gente consegue até identificar, né, com um X vermelhinho aí, as que não estão se protegendo com o chapéu, e a gente consegue ver que tem uma garotinha, né, e lá outro lá no fundo que está usando o chapéu e está protegido, tá ok? Então, essa seria a quarta dica. Uma outra dica muito importante também é não esquecer os óculos de sol. Caso possível, caso você possua óculos de sol, ele é importante, né, para proteger, tá certo, órgãos que são sensíveis, tá certo, à radiação solar, como os nossos olhos, tá certo? Todo o nosso corpo, ele precisa ser protegido, né, dos raios solares, tá certo? Então essa seria a quinta dica. A sexta dica é beber muita água. A gente precisa se hidratar bastante, porque como eu tinha dito para vocês, se a gente está num dia quente, né, um dia com bastante sol, a gente vai acabar suando bastante, perdendo bastante líquido para o meio ambiente, e a gente precisa repor todo esse líquido, né, bebendo bastante água. Então, sempre que possível, beber aquela aguinha de coco, tá certo? Quando estiver na praia, ou então a água mineral, tá certo? Sétima dica, usar protetor solar. O uso de protetor solar, ele é fundamental, tá certo? Principalmente para as pessoas que têm a pele mais clarinha e, portanto, são mais sensíveis, até também as pessoas que têm a pele mais escurinha,
que também precisam se proteger, tá certo? Essas pessoas que têm a pele um pouquinho mais escura já têm uma proteção natural, né? É a melanina, né? Essa proteção natural do nosso organismo, mas mesmo assim precisa usar o protetor solar. E aí vão existir vários fatores de proteção solar, tá certo? E aí a gente vai consultar o nosso médico, tá certo? Dermatologista, para saber qual tipo de proteção, tá certo? De fator de proteção mais adequado para a gente estar utilizando aí e protegendo, né? Protegendo o nosso corpo, afinal, né? Se a gente não proteger aí a nossa pele, por exemplo, dos raios solares, a gente pode desenvolver algumas doenças, tá certo? Como, por exemplo, o câncer de pele, tá certo? Que é uma doença muito grave, muito séria e que a gente acaba evitando, né? Tendo, né? Essas medidas que eu estou citando aqui para vocês. A 8ª dica é não dormir na praia. Tem muita gente que vai para a praia, né? Joga aquela toalhinha lá na areia, se deita lá na praia e esquece do tempo. Tira aquele cochilo, dorme. Muitas vezes não está protegida, não está com um protetor, não está usando um chapéu, não está embaixo de um guarda-sol daquele, né? Está diretamente exposto ao sol e, né, quando a gente acaba tirando esse cochilo lá na praia, a gente acaba perdendo a noção do tempo e prolongando ali a nossa exposição a esses raios solares que vão causar danos, tá certo? E muitas vezes esses danos que o sol causa ao nosso organismo, eles não são visíveis de forma imediata, tá certo? Muitas vezes demoram anos, tá certo? Para os efeitos que esse sol, né, ele provocou lá na nossa pele, né, no nosso organismo, para ele se manifestar. Então a gente precisa ter bastante atenção. E a gente observa ali que tem uma garotinha que está acordada, então ela está tendo um controle ali, né, da exposição que ela está tendo ao sol, e a gente tem uma outra ali que está dormindo, que está cochilando e que está perdendo a noção de quanto tempo ali ela está exposta ao sol, tá certo? Uma outra dica é ter cuidado quando o sol não está muito forte, tá certo? Muitas vezes a gente está naquele dia, né, que está um pouco nublado, né, que parece que o sol ele não está tão intenso, tão forte, mas o calor ele está muito intenso, o mormaço está muito intenso. Então, é justamente nesses dias aí onde está o perigo, tá certo? Então, mesmo que você esteja na praia, mesmo que você esteja num local assim se divertindo, de lazer, numa piscina, que esteja um pouco nublado, que você tenha aquela falsa sensação de que o sol não está tão forte, mesmo assim, a gente precisa se proteger, tá certo? Usando aí todas as medidas que eu citei para vocês até aqui, tá ok? Então, todo cuidado que a gente puder ter, ainda assim é pouco. E a 10ª e última dica é que, em caso de queimaduras por exposição ao sol, né, sempre, né, procurar um médico, tá certo? A gente precisa também, né, ter algumas medidas que podem ser utilizadas, como aplicar logo, imediatamente, um creme hidratante, né, porque se a gente sofreu ali uma queimadura, a primeira coisa que a gente tem que fazer é hidratar aquela região da queimadura, beber bastante líquido, né, isso é uma questão fundamental, a gente precisa estar se hidratando, evitar tomar banho com água muito quente, né, para não agravar ainda mais aquela queimadura, né? Molhar a zona afetada com água fresca, com água corrente, né? E caso não melhore, deve procurar ajuda médica, tá certo? Deve procurar ajuda de um médico, tá ok? Para procurar aí resolver esse problema. Então, na nossa aula de hoje, nós aprendemos, né, a diferenciar o que é uma fonte de luz artificial de uma fonte de luz natural, né? Nós aprendemos que a fonte de luz natural, o sol, ela é fundamental para a vida dos seres vivos, sejam eles dos animais ou dos vegetais, e também vimos também na nossa aula alguns cuidados que a gente precisa ter quando, né, nós estamos expostos a esses raios de sol, tá certo? Então aqui está a referência, né, da nossa aula. Eu deixo o meu muito obrigado a todos vocês. E em caso de dúvida, procura o teu professor, a tua professora aí, que eles vão ter a maior satisfação em tirar essa tua dúvida, tá certo? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula de Ciências da Natureza. Tchau, tchau.